A prisão do MC Pose do Rodo gerou debate sobre a maneira como a polícia tratou o cantor e os argumentos usados para a prisão. Os próprios investigadores, durante a entrevista hoje à tarde, citaram que as músicas do cantor extrapolam manifestações culturais e a liberdade de expressão. É para falar sobre esses aspectos que nós recebemos agora a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, delegada Raquel Galinatti, e o advogado criminalista Guilherme Sugimori. Aos dois eu agradeço pela presença aqui no Arena. Muito bom vê-los aqui na CNN. Deixe-me fazer uma pergunta antes. Doutora, eu pronunciei o seu nome corretamente? Raquel Galinatti, é isso? Perfeito, perfeito. Ok. Olha, eu Uma começo... satisfação, uma honra estar aqui. Honra é nossa. Muito obrigado pelo convite, viu? Também ao Guilherme, por aceitar. Eu começo a conversa perguntando para a doutora Raquel. Delegada, existe um contexto criminal para a prisão do MC Pose do Rodo? Sim, de acordo com, inclusive, com as manifestações recentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, havia ali uma investigação a respeito do envolvimento desse suposto cantor com o tráfico de drogas. A gente está falando do crime propriamente dito, da apologia ao crime, que está previsto no Código Penal, artigo 287, e ali, quando a gente faz um paralelo da apologia ao crime, não significa cercear a manifestação de pensamento, a manifestação que deve haver livre numa democracia. Nós estamos falando também de direitos constitucionais fundamentais, que nenhum direito fundamental ele é absoluto, ele se torna relativo e ele é relativizado diante de alguns outros preceitos fundamentais quando violados. A gente tem ali na Constituição Federal a livre manifestação de pensamento muito expressa, mas vedado anonimato. E aí a gente tem que parar um pouquinho. Por que é vedado o anonimato? Justamente para poder responsabilizar em ambas as esferas, não só no âmbito criminal, mas no âmbito administrativo, no âmbito civil, inclusive indenizações por dano de imagem, quando a pessoa utiliza um suposto direito, um suposto preceito constitucional para extrapolar e praticar violações de outras esferas, inclusive criminal. E nesse sentido, quando a gente fala em letras que fomentam a glamorização do tráfico de drogas, do tráfico de armas, sem contar, ali estamos falando do tráfico e da milícia, como se tivéssemos, através de letras, uma roupagem pseudo-cultural, a normalização de crimes praticados por facções criminosas, e é muito bom que nós lembremos que facção criminosa existe dentro de uma cadeia de organização criminosa muito complexa. Então, é claro, está acertada esse ato da Polícia Judiciária, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aliás, parabéns aos delegados de polícia, toda a equipe policial e, claro, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pelo excelente exemplo dado. Senhores, cada um terá 2 minutos para poder responder, tá bom? Doutor Guilherme Sugimori, prazer em revê-lo, faz tempo que eu não o via. Tudo bem. Eu estava com saudade também, Leandro. Também, todos nós. Existe um contexto criminal, Guilherme? Leandro, olha, essa questão é muito complicada, eu não tive acesso aos autos, então não sei o que existe em toda a complexidade da investigação. Mas a gente tem aqui, para resumir, 2 questões muito diferentes, tá? Uma é se houve crime mesmo, quer dizer, se há um crime aí de apologia, se há um envolvimento concreto em uma associação para tráfico de drogas. Essa discussão é mais profunda do que parece, tá? É tradicional que a gente oponha esses conceitos de liberdade de expressão, especialmente artística, e apologia. Isso não vai ser a primeira vez que aconteceu, não é a primeira vez que aconteceu e não vai ser a última. A gente teve o caso da Marcha da Maconha, que o STF falou, não, é legítimo, mesmo que fumar seja legal, usar a droga, vender a droga seja legal, essa manifestação é legítima. Tradicionalmente, quando a gente foca em expressão artística, há uma preocupação judicial muito grande em diferenciar o que é narrativa, a expressão artística, o que é música, poesia,
livro, o que é filme e o que é uma narrativa real, uma prova de envolvimento de fato, tá? Sobre isso ser uma apologia ou não, também é uma preocupação que vocês estavam observando aí agora há pouco, de que se a pessoa está num contexto, vive naquela situação, pode botar o nome da situação, ninguém acha que é maravilhoso viver sob o domínio do tráfico de drogas, a gente não olha para a situação do Comando Vermelho e das comunidades e diz, ai, que ótimo aquilo. Não, aquilo é terrível, mas a pessoa que vive naquela realidade e que vê, talvez, a polícia como inimiga e que cresce sob essa situação de domínio da facção criminosa, faz arte, cultura, escreve, faz música sobre o que ela vive. E os tribunais brasileiros reconhecem isso, que fazer isso é legítimo, narrar a realidade é legítimo. E o que você tem sobre a associação a tráfico é só as músicas, isso poderia justificar uma prisão. Isso poderia, talvez, muito talvez, justificar uma investigação para ver se isso só é música ou não. Para ver se tem provas, se tem transações, se tem gravações, se tem tráfico, se tem dinheiro relacionado. Você consegue provar isso, você consegue investigar isso. Isso era um início de investigação que poderia talvez justificar uma prisão. Mas agora, só ter a música e prender não me parece que faz muito sentido. Então, esse é o lado A, é crime ou não é? E a outra questão, e eu prometo que eu vou ser ridiculamente breve, porque eu estou vendo você olhando feio já para mim, Leandro, sobre o tempo, é a prisão em si. A prisão era necessária? A prisão temporária só pode ser feita se for absolutamente necessária, tá? E apologia ao crime e associação para tráfico não estão no rol dos crimes que permitem esse tipo de prisão, tá? Em teoria, ela, se não for absolutamente necessária, se não estiver prevista lá, não poderia ser. E exibir aquela pessoa, o preso, tem camisa, tem de chinelo, descalço, tal, algemado, e nada parece justificar isso. Inclusive, isso é crime pela lei brasileira. Expor um preso a situação degradante tem necessidade sem a permissão legal. Isso é considerado crime de abuso de autoridade. Guilherme, então, na sua opinião, esses argumentos levantados não seriam suficientes para poder decretar a prisão do funkeiro? 2 minutos. O problema é que eu só vi os argumentos em uma breve entrevista, tal. Para fazer esse tipo de análise, a gente realmente precisa analisar o processo e ver as provas que tem lá. E eu não tive a oportunidade, evidentemente, de fazer isso, né? O que a gente tem são as afirmações. Mas o que está se falando não é em provas concretas, está se falando em um músico que canta música sobre realidade onde ele vive, num local que é dominado pelo tráfico. Sim, tem facção criminosa, e que então ele é parte dessa facção. Mas isso cantar em um local e etc., não bastaria para provar, por exemplo, que ele se associou para cometer tráfico de drogas. Não bastaria. Podem surgir outras coisas de uma investigação? Podem. O que apresentaram agora parece mesmo uma questão de expressão artística. Tanto é que é isso que a defesa dele falou publicamente. Olha, ele fala sobre isso, ele canta sobre isso como poesia, como livro, como filme. Isso não é pertencer à organização criminosa, isso não é se unir a alguém para cometer tráfico. Mesmo se isso fosse apologia, eu gosto de lembrar que o crime de apologia, tá, é um crime aqui de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Tá? Fazer apologia a um crime é um crime levíssimo. Não é o caso você prender e expor publicamente a pessoa sem camisa, em uma situação escandalosa, alguém famoso, expondo ele a um constrangimento desnecessário. Pelo que foi dito publicamente, não me parece que as medidas se justificam. Mas, novamente, tem uma investigação por trás e eu só poderia fazer uma análise tendo acesso a isso. E ainda, se eu fosse advogado do processo, né? Isso aqui é uma análise um pouco... A gente tem poucos elementos, eu tenho poucos elementos, mas não me parece o caso. E a prisão me parece absolutamente desnecessária dentro desse cenário que eu apresentei aqui, de pouco conhecimento, mas nada parece justificar isso. Eu trabalho primariamente, Leandro, com direito penal econômico, que é o que a gente chama de colarinho branco, né? Eu garanto, já vi muitas pessoas serem presas e não são presas descamisadas, não são levadas algemadas, podem fazer uma mala. Quer dizer, isso não parece ser necessário em nenhuma hipótese. Não vejo por que teria sido feito assim, não fosse uma questão de guerra cultural.
Ok. Doutora Raquel, a defesa do funkeiro aponta exageros no momento da prisão, apontando racismo e criminalização da periferia. O tratamento da polícia foi diferente? Eu gostaria de entrar mais uma vez no sistema de justiça criminal. A polícia, ela faz atos, através da presidência de um delegado de polícia, existem atos investigatórios, existe uma corroboração de provas para dar substrato ali de uma prisão, inclusive de todo o arcabouço necessário, que é instrumentalizado pelo inquérito policial, apresentado ao Ministério Público, sobre o crivo também do Poder Judiciário, que delibera ou não a respeito da manutenção da prisão ou não. Então, a gente tem que lembrar bem que não existe nenhuma arbitrariedade quando se tem atos de polícia judiciária a respeito de condução de investigações. Todos esses dados são sedimentados através da legislação vigente. Nesse sentido, existem inúmeras hipóteses a serem colocadas ou destacadas quando se tenta um sucesso numa defesa. A questão é, existiu prática criminosa, caso contrário, não haveria ali a inserção deste suposto cantor ou suposto artista inserido no sistema de justiça criminal. Eu não vejo problema nenhum a condição de um criminoso no estado que ele estava, ou de um investigado, ou de um indiciado, porque ali não houve nenhuma arbitrariedade cometida. A gente tem que analisar o caso concreto, como foi feita essa situação, se ele tinha ou não camiseta no local, mas a gente sabe que estamos falando do Rio de Janeiro, um estado muito quente, e que as pessoas andam realmente desnudas, andam de shorts, de chinelo, até mesmo descalços, até porque eu nasci no estado do Rio de Janeiro, nasci em Niterói, e eu sei quais são os costumes do local. Outra situação a ser colocada é que não existe cerceamento de manifestação de pensamento quando aquelas palavras colocadas com uma roupagem de literária, musical, elas fomentam práticas criminosas, elas glamorizam práticas criminosas e elas estão ali justamente para disputa territorial entre facções. Já foi noticiado publicamente envolvimento, inclusive, desses shows, desse pseudo-cantor em locais dominados pela facção criminosa, o Comando Vermelho. Então, claro que existe uma robustez de atos de polícia judiciária, de uma robustez nas provas para corroborar ali o ato feito e a prisão. Ok. Nós conversamos com a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, delegada Raquel Calinati, e o advogado criminalista Guilherme Sugimori. Aos dois, muito obrigado pelo debate, viu? Agradeço mesmo de coração. Obrigado pela disponibilidade de falar com a gente aqui da CNN. E até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado a você, Leandro. Até a próxima. Obrigado.